Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando justamente aí sobre chave combinada, né? A gente participa de um fórum, né, na internet e ontem a gente viu um debate bem interessante, né? Que falava sobre o uso desse tipo de chave, né? Não especificamente sobre a questão da funcionalidade, mas a questão da dimensão. Exemplo, uma chave combinada de 3 quartos eu posso estar utilizando para ser aplicada, né, em valores em milímetro, né, e era basicamente esse aí o tema aí do debate, né? Uma pessoa levantou aí esse debate e aí surgiram vários e vários comentários, né, algumas pessoas dizendo que, exemplo, 3 quartos, né, 3 quartos de polegada equivale a 19,05 milímetros, né? Eles dizem, ó, 3 quartos de polegada não tem problema nenhum de utilizar para abrir um parafuso com 19 milímetros, né? E gente dizendo, ah, não, eu uso até para abrir parafuso com 18 milímetros, né? Não tem problema não. E aí a gente trouxe esse assunto justamente para a gente poder debater, né? De qual o problema, né? Quando você faz isso. A gente tem que levar em consideração o seguinte: quando essas chaves elas são projetadas de acordo com as normas e características de fabricação do parafuso, né? Então, exemplo, se você pega um parafuso sextavado, cabeça sextavada, cabeça quadrada, enfim, e você tem lá a especificação dele lá como 19 milímetros, né? A gente sabe, obviamente, que no ciclo de fabricação existe controle de qualidade, né? Então, existe uma tolerância específica ali para esse elemento, né? A cabeça do parafuso, como ela representa ali um elemento tipo macho, normalmente ela tem uma variação, exemplo, se for de 19 milímetros, de 19 milímetros para menos, né? Como assim, né? 19 milímetros ali sendo o limite possível, né? E tendo ali um valor específico para menos ali de tolerância, né? Vamos colocar aqui uma base aí de 18,98 até 19 milímetros, né? Supondo aí essa base aí de tolerância. Ou seja, a chave que vai ser utilizada, né, uma chave, exemplo, de 19 milímetros, ela vai ter uma tendência de abertura aí para mais. Então, existe uma tendência de folga natural, né? Você pegar lá a chave de boca, você consegue, uma chave de boca compatível, né? Você consegue perceber ali uma folga mínima, que é justamente ali para garantir ali o encaixe, né? Então, quando você utiliza uma chave de boca de 3 quartos para utilizar num parafuso de 19 milímetros, né, com cabeça de 19 milímetros, você tem que levar em consideração ali que realmente é uma folga muito pequena, né, muito pequena, mas que não está condizente ali com a norma específica dele, né? Então, é importante essa análise, né? Ou seja, se o elemento ele é padronizado, é porque existe uma norma específica para ele. Parece óbvio isso que a gente está comentando, né? Mas quando a gente fala de norma, a gente tem que levar em consideração que existe toda uma rastreabilidade por parte, né, de quem, do grupo, da equipe, do comitê, né, que elaborou e vem validando essa norma aí com o passar dos anos, né? Então, isso é muito importante. Há pouco tempo a gente fez um vídeo falando sobre classe de resistência de parafuso, né? Ou seja, são normas elas, específicas para aquele elemento. Então, quando você trabalha com um elemento que ele está normatizado, você, né, tem como base ali que ele vai suportar um determinado esforço. E o mesmo vale ali para a chave, enfim. Então, caso venha ter alguma falha de mecanismo, você pode ficar assegurado, né, se você utilizou o elemento de forma correta e aconteceu a falha, né? Ou seja, tem toda uma questão de rastreabilidade ali para o elemento. A partir do momento, né, falando especificamente aí sobre a chave, a partir do momento que você utiliza uma chave que ela não é compatível, a cabeça do parafuso ela tem uma tendência de deterioração maior, né? Porque a folga que vai existir ali entre a boca ali da chave e a cabeça do parafuso vai fazer com que você tenha incidência de tensão nas arestas, né, do parafuso, né? Então essas arestas aqui elas vão ter uma incidência de tensão maior. Então o que é que vai acontecer com ele? Ele vai começar a deformar, né? E aí vai chegar um ponto que aquela chave que era padronizada compatível para ele não vai estar funcionando bem, porque a cabeça dele está deteriorada. Inclusive, né, quando você trabalha bem especificamente com aplicações de normas, enfim, ensaios,
né, você sabe que com o passar do tempo, né, você deve substituir, né, gradativamente ali os parafusos, né, até tomando como base ali um ciclo de manutenção planejada. Né? Então, se deve evitar o máximo possível, né, de uso de chaves que não são compatíveis ali com os parafusos, né? Porque você pode estar deteriorando e caso apresente uma falha, né, você pode ter ali responder inclusive por um processo ali, né, nesse ciclo aí, né, de por que foi que aconteceu aquilo ali. Então é muito importante ali seguir as normas, né, e inclusive cobrar das empresas, né, quando as mesmas não fornecerem, né, as ferramentas adequadas, né? Então é importante que tenha esse equilíbrio aí, né, para não gerar nenhum problema, né? Aquela situação, né? Fazer o correto no momento correto para não ter dor de cabeça, né, no futuro, né? Então é isso. Então, chave de boca de milímetro, né, chave L milímetro, polegada, enfim, utilizar ela de forma compatível, né? É bom ter sempre aí um controle, né, preventivo aí para substituição dos itens, não só de ferramentas, não só dos elementos de máquinas, mas também das ferramentas, né, elas têm essa tendência também de desgaste, obviamente, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de parafuso, né? A gente vai estar falando justamente sobre parafusos no que diz respeito à norma DIN 898, né, dígito 1, que fala justamente sobre resistência, né, dos parafusos, né? No caso, especificamente parafusos tipo aço-liga ou aço carbono, né? Esses parafusos eles podem vir tanto com numeração, né, como com essas marcações, né? E vamos aqui interpretar um exemplo, né? Um parafuso sextavado M16 por 80, né? Aqui referência à nomenclatura geral dele. E aqui a referência que nos interessa nesse momento, que é justamente da classe de resistência. Então, quando você tem uma informação dessa como 9.8, a gente tem duas situações de informação, né? A resistência à tração e o limite de elasticidade. Referente à resistência à tração, é só multiplicar o primeiro dígito por 100 newtons por milímetro quadrado. Então, nesse caso aqui, vai dar 900 newtons por milímetro quadrado. A segunda informação é justamente multiplicar os dois dígitos e multiplicar por 10 na sequência, né? 10 newtons por milímetro quadrado. Né? Então, nesse caso, a gente teria 9 multiplicado por 8 e o resultado multiplicado por 10, que daria justamente 720 newtons por milímetro quadrado. Né? Ou seja, seria o limite de elasticidade. Né? Então, se você está utilizando esse parafuso, né, e não quer ter nenhuma deformação plástica, né, você deve trabalhar justamente nesse limite aí específico de no máximo 720 newtons por milímetro quadrado. E isso aí vale para os demais parafusos, né, no que diz respeito à interpretação. Né? Exemplo, vamos pegar aqui esse que tem a maior resistência, que é o 12.9. Ou seja, no que diz respeito ao limite de resistência à tração, você teria o 12 multiplicado por 100, que daria 1.200 newtons por milímetro quadrado. No que diz respeito ao limite de elasticidade, você teria 12 multiplicado por 9, daria 108, multiplicado por 10, que daria 1.080 newtons por milímetro quadrado como limite de elasticidade. Né? Esses parafusos, né, como a gente tinha comentado, eles podem vir com as marcações ou com os números, e eles são equivalentes. Né? Então, exemplo, esse aqui que é sem marcação, que é referente ao 5.8, né? Então a gente tem o sem marcação, ou 5.8, a mesma classe de resistência. 2 traços equivalente ao 6.8. 3 traços equivalente ao 8.8. 4 traços equivalente ao 9.8. 5 traços equivalente ao 10.9. E 6 traços equivalente ali ao 12.9. Né? Então essas aí são as informações no que diz respeito à classe de resistência. Obviamente que você pode também estar fazendo análise referente a outras características, né, que normalmente até os fabricantes informam, né, resistência a cisalhamento, dureza, enfim, mas no que diz respeito à condição de tração e elasticidade, aí já está padronizado pela norma 898, né, dígito 1 da DIN. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de parafusos, né? Hoje falando sobre a norma no que diz respeito à resistência DIN 3506 dígito 1, né? Ligado a parafusos no que diz respeito ao material aço inoxidável, né?
Nesse caso, né, os parafusos eles vêm justamente com esse tipo de marcação aqui, né? Aqui não está todas as marcações, né? No último vídeo que a gente falou sobre parafusos de aço carbono, aço liga, a gente mostrou todas as marcações, né, que são 6 marcações possíveis, né? Só que nesse caso aí tem uma série de combinações. Então a gente deixou aqui alguns exemplos e a gente vai estar explicando ali como é que funciona, né? O primeiro ponto que acontece, esses aços inoxidáveis eles podem estar aparecendo de 3 maneiras, né? Eles podem ser o austenítico, o ferrítico e o martensítico, né? Depois a gente vai estar falando ali sobre as principais diferenças, né? E aí o que acontece? Para cada um desse tipo de aço inoxidável, né, você pode ter ali uma possibilidade de referências no que diz respeito à liga dele, né? Exemplo, a classe 1 com cromo, né? A classe 2 com cromo e níquel, a classe 3, né, que é especificamente ali ao aço inox martensítico, né? Ele pega lá o cromo, o níquel, né? Ele é duplex, né? Ou seja, dá uma resistência maior no que diz respeito à dureza. E ele é temperado e revenido, né? E a classe 4, né? Cromo, níquel e molibdênio, né? Então, são aí as referências no que diz respeito ali ao material, né? Então, inclusive os mais comuns, né? É justamente o A e o F, né? Aí para a parte de indústria em geral, né, que é o austenítico e ferrítico, né, e a referência à nomenclatura ela pode estar aparecendo justamente dessa forma aqui. Vamos verificar esse exemplo aqui, né? Um parafuso sextavado M16 por 80, que referência comprimento e tipo de rosca, e aqui vem a designação dele. Então, um A2, a gente tem aqui o seguinte, o A já está informando que ele é um aço inox austenítico, né? O 2 é a classe dele lá de liga, né? Então ele vem aí como os principais elementos de liga, né? Lembrando que são os principais, né? Cromo e níquel. E aqui ele traz o valor no que diz respeito à análise de resistência dele, né? Referente à tração, né? Ele só traz a referência ali à tração, né? No catálogo do fabricante normalmente traz as outras informações, né? Limite de elasticidade, dureza, né? Mas nesse caso aqui fala especificamente ali a tração, que no caso seria justamente 70 multiplicado por 10, que daria 700 newtons por milímetro quadrado, né? Seria justamente essa relação, né? Normalmente o A270, né, o limite de elasticidade dele é 450, né? 450 newtons por milímetro quadrado, né? Outra informação também que normalmente vem nesse tipo de análise, né, no que diz respeito ali é a característica do material fornecido pelo fabricante e é o alongamento, né, ali que o material tem referente a esse limite de resistência, né? Normalmente a taxa de alongamento para esse tipo de parafuso é de 13%, o A2 é 70%, né? Mas como eu disse para vocês, eles podem estar aparecendo em várias combinações, né? Exemplo, aqui a gente tem um A450, né? O A450 ele está indicando que ele é um aço inox austenítico, né? O 4 está dizendo justamente que ele vem com a liga de cromo, níquel e molibdênio, né? O 50 seria justamente a referência à resistência à tração, daí a gente teria 50 multiplicado por 10, que daria 500 newtons por milímetro quadrado. Esse da classe A, ele pode estar aparecendo A1, A2 ou A4, né? O F, né, que é o ferrítico, né, ele só pode estar aparecendo ali com 1, que é ali tendo como principal elemento ali o cromo, né? O C, né, ele pode estar aparecendo ali como 1, 3 e 4, né, e vem lá com a referência lá de resistência ali, à tração. Bom, de diferença, né, deixei aqui separado aqui informação, né, os parafusos, né, austeníticos, eles têm resistência à corrosão, todos eles têm, né, na verdade, né, mas ele tem uma resistência relativamente até mais elevada, né, por causa da ação também do níquel, né, ali ao processo, né, o austenítico, lembrando que o austenítico ele é justamente o A, né, é o que traz referência dele ali ao A, né. Então, ele tem essa resistência à corrosão, né? Ele é muito utilizado nas indústrias químicas, alimentícias, petroquímicas, farmacêuticas, né? Por causa dessa capacidade dele de resistência, né? Os ferríticos, né, também tem uma resistência à corrosão, só que não tem níquel na composição dele, né? Então faz com que ele se torne
é um elemento mais barato, né, e acaba sendo utilizado muito em eletrodoméstico, né. E o martensítico, né, acaba tendo uma dureza mais elevada, né, ele tem menos resistência à corrosão, né, e ele é muito ligado ali a equipamentos cirúrgicos, né, discos de freios, facas, enfim. Né, então aí trazendo ali referência, né, no caso o austenítico e os ferríticos são mais comuns aí na indústria em geral, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquina, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o parafuso, né? M12 por 40, referente à norma DIN 6914. Né? E a gente está mostrando justamente as características desse parafuso, né? Por causa de um e-mail que a gente recebeu, né? Bem interessante, né? Onde a pessoa questionava, né? Que tinha comprado um parafuso M12, mas a chave de boca, né, que ele for utilizar, né, ela não era compatível com o tamanho comum, né, e o vendedor tinha explicado a ele, só tinha o M12 com a cabeça maior, né, mas ele não sabia explicar qual era o tamanho. Ele comprou e realmente conferiu lá na prática que era maior, né, a cabeça do parafuso, né, ou seja, essa região aqui, né, de abertura aqui do parafuso é maior. Né, consequentemente, né, a parte da circunferência, né, que forma aí do hexágono, né, já que é um sextavado, também é maior. E isso acontece justamente por causa da relação de resistência, né, ao torque ali do parafuso, né, ou seja, o aumento do torque ali durante o giro. Né, então esses parafusos com cabeça, né, maior, né, normalmente é chamado para grande abertura de chave, né, eles têm essa capacidade de torque maior, né? A gente sabe que a relação do torque ela vai se dar justamente com base ali na distância do centro, né? Então você vai ter essa relação aqui do centro que vai fazer com que você tenha uma distância maior, né, ali referente à abertura da chave, e de acordo com a força que você vai estar aplicando, você vai ter ali uma tendência de torque maior por causa desse tamanho da cabeça, né? A cabeça comum para o M12 é 18 milímetros, né? Ou seja, aqui dá para a gente ver bem, tem aqui a informação aqui do A, o tamanho dele é 22 milímetros, né? Para essa norma aqui específica, né? Onde a cabeça do parafuso é maior, mas o tamanho comum seria justamente 18 milímetros, ou seja, a chave de boca a ser utilizada, normalmente para esse parafuso é 18 milímetros, só que nesse caso é 22, porque ele tem uma relação, né? No que diz respeito ao torque maior. Mas as outras características, né, elas basicamente se mantêm, né? Então você tem essa diferença aí em relação à cabeça. A espessura dele também tem uma tendência a aumentar, né, com o ressalto, né, no que diz respeito à espessura, né, que seria justamente aqui essa dimensão C, que pega a cabeça como um todo e o ressalto, né? Então essa dimensão C, ela tem aí o total de 8 milímetros, né, de espessura. Isso aí para o M12. Né, aqui tem outras características referentes também aí ao detalhe do parafuso. Né, o comprimento total do corpo, né, é 40 milímetros. Né, esse parafuso ele não é roscado completamente. Né, o comprimento da rosca dele é o F aqui, ou seja, ele tem um comprimento de rosca de 21 milímetros. Né, o diâmetro nominal dele, como a própria referência informa, é 12, né, que é justamente essa indicação aqui. Essa parte, né, do ressalto, que é o D, né, que é essa parte aí de apoio, ela tem 20 milímetros, né, de diâmetro. A parte da circunferência, né, que se forma com o hexágono, que é 23,9 milímetros, né, aproximadamente. Como é um caso de um parafuso cabeça sextavada, né, normalmente ele não fica com a cabeça alojada, né. Alguns projetos bem específicos ele fica, né? Então, no caso, se você for fazer a abertura, né, para alojamento dessa cabeça, ela teria que ser uma abertura relativamente grande, né? Então, aí pelo menos 26, 27 milímetros ali para ter a possibilidade de retirada, né? Então, é um tamanho realmente bem específico, né? Que deve ser utilizado para projetos que necessitam, né, dessa capacidade aí de torque maior. Outras informações aqui, o passo do filete é o passo comum, né? No caso aí é 1,75 milímetros, né? Lembrando que esse passo é a diferença justamente da distância de uma crista que forma o filete da rosca, né? Então a distância de uma crista para a subsequente, nesse caso aí o passo desse parafuso é de 1,75 milímetros. A profundidade do filete, isso aqui é bem interessante, a profundidade do filete, né, o padrão dele traz aqui como 1,07 milímetros, né, isso aí para a rosca externa, né, seria justamente essa altura.
né? Seria essa altura aqui do filete. E aí um detalhe interessante que é o seguinte: se você for fabricar, né, uma rosca, né, num torno convencional, normalmente se utiliza uma fórmula, né? Você pega 2, multiplica pelo passo e multiplica por 0,7. Normalmente quando é no torno CNC, você pega 2, multiplica pelo passo e multiplica por 0,65, né, um valor menor. Se a gente for pegar essa fórmula para calcular essa profundidade do filete, a gente vai ver que o valor vai dar diferente, né? Essa fórmula ela tem um detalhe interessante que ela tem como base também a folga. Então, exemplo, vamos supor que seja um torno convencional. Você teria 2 vezes o passo nesse caso é 1,75, vezes essa constante de 0,7. Ou seja, daria 2,45 de profundidade ligada ali ao torneamento. Só que acontece, quando você está torneando, você tem que levar em consideração que a profundidade ela é simétrica ali na execução do parafuso, né? Então, no caso, o deslocamento que está ocorrendo ali real seria justamente a metade, né? Então, você faz esse cálculo, né? 2 vezes 1,75 vezes 0,7, que dá 2,45, significa que a profundidade real do filete é 1,22 milímetros, né? Ou seja, seria a diferença de 1,07 para 1,22 milímetros. Então, veja aí que é uma diferença de pouco mais de 1/10. Isso para o torno convencional. Se você fizer para o torno CNC, que normalmente se utiliza esse aqui, a diferença ainda fica um pouco menor. E isso está muito ligado à questão de folga, vibração, então já se tornou comum o uso dessas fórmulas aqui. Mas o padrão dele seria justamente essa aqui, 1,07. Lembrando que sempre as medidas elas têm tolerância, né? Então é importante essa análise. E no caso, como é uma peça tipo macho, né, um parafuso externo, normalmente ele tem uma tendência de valores para menos, né? Exemplo, 1,07 menos 0,02 centésimos de milímetro, né? Um exemplo de tolerância. Então teria uma tolerância para menos para ter a tendência de garantir a montagem. Outra característica aqui é referente à classe de resistência, né, que é a 10.9, uma classe de resistência um pouco mais elevada, né, que é justamente específico para esse parafuso. A broca, né, a broca para perfurar a peça que vai ser realizada a rosca interna, né, exemplo, uma porca. A broca seria justamente essa daqui de 10,2 milímetros. Isso levando em consideração uma broca padrão, né, uma broca existente, né. Existe uma fórmula específica para você calcular o furo, né, e normalmente dá um valor um pouco menor. Só que, exemplo, vamos supor que você fez o cálculo e deu 10,08, né? Ou seja, você não vai encontrar uma broca com 10,08, né? Então a broca padrão, que seria o mais aproximado, seria de 10,2 milímetros, né? Então é até importante ficar atento com isso. Isso cai muito em concurso, né? Seleção referente à execução pela fórmula referente à norma, né? E a indicação de uma broca padronizada que possa ser utilizada, né? Então um detalhe interessante. Depois a gente vai tentar fazer um vídeo falando sobre essa fórmula específica para encontrar, né, qual seria ali o furo para execução da rosca, né? Mas aqui a referente a esse parafuso, esses aqui seriam os valores aqui indicados, tá bom? Norma está aqui específica e aqui os valores aí de configuração do mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de elementos de máquinas, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o parafuso da norma 24015 da DIN, né? Que é a norma alemã, e a gente vai estar falando especificamente sobre o parafuso M16 por 90, né? Lembrando que nesse caso aqui o M16 representa a rosca métrica, diâmetro nominal 16 mm e 90 referente ao comprimento do mesmo, né? Bom, vamos verificar aqui algumas especificações, né? Abertura para chave, né? Que é justamente essa designação A. A abertura para chave dele é de 24 mm, né? Lembrando que esse aqui é a abertura para chave tamanho normal, né? As outras especificações a gente tem aqui o diâmetro, né? Inscrito referente lá ao hexágono, né? Já que ele é um parafuso sextavado, o diâmetro é 26,2 mm. A espessura, né? Pegando ali a parte da cabeça até o ressalto, é de 10 mm de espessura. O comprimento, né, que é o comprimento total, pegando essa parte aqui, que observe que ele pega justamente a parte fina
e também a parte da rosca, ou seja, o comprimento total da peça é 90 milímetros, que é o que faz referência aqui à denominação dele. A designação né, que representa justamente o diâmetro da haste, né, em 14,5 milímetros, né, então veja aí que tem uma diferença referente ao diâmetro nominal da rosca, com a diferença de 1,5 milímetros, né, já que o diâmetro nominal é 16. A gente tem aqui também o F, né, que é o comprimento total da rosca, né, que é justamente 35 milímetros. A gente tem aqui o diâmetro nominal, né, da rosca, que no caso é 16 milímetros, né, como está ali descrito M16. O diâmetro do ressalto, né, é de 22 milímetros. A profundidade do filete, né, 1,23 milímetros. Ele possui algumas classes referentes ali à resistência, né, que está aqui embaixo marcado. As classes da resistência que ele possui são justamente essas quatro: a 5.8, a 6.8, 8.8 e a 2.70, né? Os dois próximos vídeos a gente vai estar falando sobre essas classes de resistência, né? Mas aqui dá para pelo menos separar que ele pode ser aço carbono, aço liga ou, né, de aço inoxidável, né? Então aí já dá para ter uma referência. A broca referente ao furo, né, para execução da rosca interna, já que ele é um M16, a broca é 14 milímetros, e o passo, né, que é justamente a distância entre a crista dos filetes, né, o passo normal para essa rosca M16 é o passo de 2 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!